No Rio Grande do Sul, uma empresa foi condenada a devolver as comissões estornadas de um trabalhador que foi demitido sem justa causa. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado. A CLT garante que os riscos do empreendimento são exclusivos do empregador, ou seja, o patrão não pode transferir ao empregado o risco do negócio. No comércio, há 3 tipos de contratação. Nós temos aquele, por exemplo, que é o vendedor que recebe um salário fixo. Isso aí é aquele, independente do volume de venda, se é pouco ou grande, ele tem o seu salário fixo. Nós temos o vendedor de comissionado, é aquele que só recebe a comissão sobre suas vendas. Ele tem uma garantia que é inclusive consignada na nossa convenção coletiva de trabalho, em que ele tem um mínimo, mesmo não atingindo as vendas aquele valor, ele teria o mínimo a receber. E temos aquele que é um vendedor misto, ele tem uma parte de fixa e uma outra parte comissionada, mas normalmente sempre garantido a ele aquele valor mínimo que está estabelecido na convenção coletiva de trabalho. O presidente do Sindivarejista do Distrito Federal explica ainda que o funcionário é responsável de colher os dados do cliente. As empresas têm normas para receber vendas através de cheque. Ele tem, às vezes, um formuláriozinho que o vendedor tem que preencher com os dados daquele consumidor, daquele cliente. Havendo algum problema de devolução desse cheque, o vendedor preenchendo devidamente aquelas exigências da empresa, ele não tem responsabilidade nenhuma. Entretanto, caso ele não preencha ou preencha irregularmente aquelas normas que a empresa exige, ele passa a ser o responsável pelo recebimento. No Rio Grande do Sul, um vendedor trabalhava para uma empresa de abril a setembro de 2008, sendo remunerado por comissões. Depois de ser demitido sem justa causa, ele buscou a justiça, exigindo a devolução das comissões estornadas por inadimplência ou rescisões dos contratos dos clientes. A desembargadora do TJ Gaúcho defendeu o artigo 462 da CLT, que proíbe descontos salariais, salvo os que resultam de adiantamentos previstos em lei ou acordados coletivamente. Com esse entendimento, a empresa foi condenada a devolver as comissões estornadas e ainda as verbas trabalhistas a que tem direito o empregado. Bom, e para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o juiz do trabalho, Rogério Neiva Pinheiro. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos telespectadores. Bom, vamos começar então esclarecendo de vez o que quer dizer essa comissão. É um salário ou não? Na verdade, teoricamente, no Brasil existem 3 formas do empregador remunerar o empregado pelo serviço prestado. O empregador pode pagar pelo serviço prestado por duração, ou seja, o empregado recebe pelo tempo que ele fica à disposição do empregador, e por produção, quando o empregado recebe em função do que se produz. Nós temos também um terceiro sistema misto, que procura conjugar os dois, quando, por exemplo, se estabelece uma vantagem em função do que foi produzido, considerando determinado tempo mínimo. Muito bem, por que eu digo isso? A remuneração por comissões, ou seja, as comissões, consistem num sistema de remuneração de salário por produção. Então, efetivamente, comissões é salário, mas é um salário que é estabelecido em função daquilo que o empregado produz. E no caso, de que produção nós estamos falando? Das vendas. Então, comissões é um salário por produção envolvendo vendas. Mas o trabalhador ele pode receber um salário fixo, mais a comissão? O trabalhador ele pode receber tanto apenas comissões, ou seja, é o chamado comissionista puro, como também ele pode receber uma parte fixa e uma parte em comissões, envolvendo um percentual estabelecido na venda realizada. A única restrição que nós temos, na verdade nós temos apenas 2 restrições. Uma primeira restrição envolve o respeito ao salário mínimo, ou seja, mesmo o comissionista puro deve receber no mínimo o valor correspondente ao salário mínimo, independente das vendas alcançadas, e o respeito ao limite de jornada, ou seja, é algo que muitas vezes as pessoas não têm consciência e é preciso que se chame a atenção do telespectador. Mas o comissionista, mesmo o comissionista puro, por exemplo, aquele vendedor que apenas recebe o que vende, tem direito a hora extra, tem direito ao limite de jornada e hora extra. Apenas uma restrição de caráter mais absoluto, e é importante chamar a atenção do nosso telespectador, que foi objeto de uma alteração legislativa recente que ocorreu nesse ano de 2011, é que o motoboy, ou seja, o trabalhador que faz entregas por meio de motocicleta, não pode receber comissões, não pode ganhar em função daquilo que ele produz. Tá certo. Bom, e agora vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre esse tema de hoje. Vamos ouvir.
Meu nome é James Barbosa, sou gerente e gostaria de saber se existe algum caso que o vendedor tem que arcar com a inadimplência do mercado. Então, há alguma situação dessas, como narrada pelo nosso telespectador? Enfim, essa é uma pergunta delicada e que muitas vezes suscita alguns debates judiciais, como no caso da matéria que foi demonstrada. Teoricamente, nós temos duas primeiras regras fundamentais, que correspondem ao artigo 2º da CLT e ao artigo 466 da CLT. O que dizem essas regras? O artigo 2º vai estabelecer que o risco da atividade econômica deve recair sobre o empregador. Quem assume o risco da atividade econômica é o empregador, e esse risco não pode ser transferido ao empregado, por um lado. Por outro lado, o artigo 466 da CLT vai estabelecer que o empregado tem direito às comissões quando é ultimada a negociação. E entende-se como ultimada a negociação o momento em que o empregador aceita aquela transação com o comprador. Considerando essas duas regras, nós chegaríamos naturalmente à conclusão de que o fato de ocorrer um inadimplemento por parte do comprador não excluiria do empregado o direito de receber as comissões. Só que nós temos dois pequenos detalhes. É que a Lei 3702 vai estabelecer que se a venda não é ultimada por insolvência, ou seja, se o comprador não paga por insolvência do comprador, o empregado não tem direito às comissões. E no caso de pagamentos parcelados, o empregado só tem direito a receber as comissões na medida em que eles forem sendo pagos. Muito bem, diante dessas duas concepções, qual a conclusão que a gente chega? Que se o comprador não paga por insolvência e não por outro motivo, aí, apenas nesse caso, o empregado teria frustrado o direito às comissões. E qual é o sentido dessa regra, Ana? É que o legislador impõe ao empregado um certo zelo no sentido de saber para quem está vendendo. Ou seja, se o empregado vende para qualquer pessoa sem saber das condições de insolvência, esse empregado teria frustrada as comissões. Agora, se essa insolvência é superveniente, aí, enfim, a situação já seria outra. Sim, tá certo. Vamos a outra pergunta feita nas ruas. Confira. Meu nome é Hans, sou vendedor. Gostaria de saber se existe um percentual padrão de comissão ou é determinado pelo patrão. Pois é, como é que é calculado esse percentual de comissão? Cada patrão escolhe quanto que vai dar para os seus funcionários? Exatamente. Não há uma regra, não há uma lei, uma previsão legislativa, a não ser que haja uma convenção, acordo coletivo ou mesmo regulamento da empresa dizendo o contrário, mas a lei não estabelece um percentual mínimo de comissões. A única restrição que nós temos é de que ao final do mês, aquilo que o empregado vai receber deva observar o valor correspondente ao salário mínimo. Então, o empregador pode estabelecer o percentual que quiser. Um aspecto importante, para chamar a atenção do nosso telespectador, é que se o empregador ele estabelece o percentual, mas se ele reduz esse percentual, isso pode ser considerada alteração contratual ilícita. Então, a conveniência do empregador quanto ao percentual. Agora, estabelecido esse percentual, a redução não pode ocorrer. Agora, 13º, férias incide sobre a comissão? Pois é. Essa é uma dúvida que surge, né, e muitas vezes acaba suscitando debates judiciais. A lei estabelece, tanto a CLT quanto o decreto que regulamenta o 13º, estabelecem que no caso do comissionista, que no fundo terá uma remuneração variável, o empregado que recebe comissões, ele terá o seu 13º e as suas férias calculadas com base na média de comissões recebidas ao longo do período. Então, as comissões irão repercutir, sim, no cálculo do 13º das férias, mas considerando a média ao longo do período. Pois é, e com relação ao FGTS, um trabalhador que recebe um salário fixo mais a comissão, como é que fica o depósito do FGTS? Como as comissões têm natureza tipicamente salarial, as comissões devem ser consideradas, não obstante no caso das férias do 13º a média, mas as comissões sempre serão consideradas no cálculo de todos os direitos decorrentes do contrato de trabalho que são definidos com base no salário. Então, as comissões vão entrar, sim, na base de cálculo do FGTS. E aí, no caso, é mês a mês. Né? A cada mês, apure-se o percentual, o valor das comissões. Um detalhe importante, Ana, para chamar a atenção do nosso telespectador, é que a Lei 605, que trata do repouso semanal remunerado, no caso do empregado que recebe por duração, ou seja, aquele que foi contratado para trabalhar determinado horário e ganha em função do tempo, esse empregado já tem embutido no valor do seu salário o valor do repouso semanal remunerado. Então, se o empregador contrata alguém para ganhar, por exemplo, R$1.000 para trabalhar 44 horas por semana, nesses R$1.000 já estão o repouso semanal remunerado.
Porém, no caso dos empregados que trabalham por produção, como no caso do comissionista, não está no valor ajustado das comissões o repouso semanal remunerado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao final do mês esse empregado tem direito a receber mais 1/6 a título de repouso. Certo, e vamos ouvir mais uma pergunta gravada nas ruas. Meu nome é Erilene, sou vendedora. Gostaria de saber se é correto não discriminar o valor da comissão na carteira de trabalho. Pois é, a comissão ela tem que estar na carteira de trabalho, ela tem que vir no contra-cheque. Quais são as regras nesse sentido? Pois é, a CLT estabelece que o salário, nas anotações da carteira de trabalho, deve naturalmente constar o salário, inclusive a forma de pagamento do salário. Então, o empregado que ganha por comissão deve constar na carteira de trabalho, né, deveria constar na carteira de trabalho, aquele salário fixo, se eventualmente existe, e que há um salário por comissões e um percentual. Agora, não tem como constar na carteira os valores que se apura mês a mês a título de comissões, não faz sentido. Então, onde é que tem que estar constando esse valor? No contra-cheque. E, aliás, não é incomum, infelizmente, né, no nosso país, que muitos empregadores adotam o famoso expediente do pagamento por fora, que corresponde ao pagamento das comissões sem registro, ou seja, não constando em contra-cheque e não fazendo repercutir sobre os direitos decorrentes do contrato de trabalho e sobre os tributos relacionados ao contrato de trabalho, como a contribuição previdenciária e o imposto de renda. E aí há um perigo. Isso não apenas é um ilícito do ponto de vista trabalhista, a ensejar as sanções trabalhistas, mas isso é um ilícito criminal. Pagar comissão sem registrar no contra-cheque é crime, está lá no Código Penal, no artigo 337-A. Portanto, é importante que o nosso telespectador fique atento, não apenas aquele que é empregado, mas principalmente que é empregador, que pagar comissão sem registro no contra-cheque é crime. Numa situação dessas, o que o trabalhador pode fazer? Procura o sindicato? Olha, se o contrato de trabalho ainda está em vigor, como não há um sistema de estabilidade do Brasil, né, e eventualmente denuncia o seu empregador, talvez coloque em risco a sua relação de emprego. Então, ele pode fazer uma denúncia ao Ministério do Trabalho, o natural é que se faça uma denúncia à fiscalização do trabalho, e a fiscalização do trabalho tomará as providências, como também pode denunciar... E é possível fazer uma denúncia anônima também, fazer uma denúncia anônima, inclusive também no Ministério Público do Trabalho e mesmo, teoricamente, no Ministério Público Federal. E mesmo a autoridade policial, se tomasse conhecimento, deveria instaurar procedimento de apuração, porque estamos diante de um crime. Tá certo. Bom, muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Eu que agradeço, espero ter colaborado com os nossos telespectadores.